Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje eu gostaria de falar para vocês um pouquinho a respeito do Linux. Esse sistema operacional que é tão utilizado, principalmente quando a gente está falando de servidor. Servidor web, servidor de e-mail, servidor de aplicação, servidor de banco de dados, né? É um sistema operacional amplamente difundido e utilizado, principalmente no meio corporativo, nas empresas. Agora vocês sabem o que é de fato o Linux? O Linux nada mais é do que um conjunto de componentes, programas, rotinas, bibliotecas, drivers e o componente principal, que é o mais importante, o kernel. O kernel que é o núcleo do sistema operacional. O kernel ele é o componente de mais baixo nível, responsável por interpretar os pulsos elétricos que são enviados ao processador e transformar esses pulsos elétricos em rotinas para serem executadas. O kernel foi inicialmente desenvolvido e divulgado por um cara chamado Linus Torvalds, ele é o criador, no início da década de 90. Então ele simplesmente foi lá num fórum e falou: pessoal, estou criando um kernel aqui. E a galera nem deu muita bola. Pouco tempo depois, ele disponibilizou de forma gratuita o kernel, inclusive o código-fonte, ou seja, a gente tem acesso hoje ao kernel do Linux, a biblioteca e o algoritmo do kernel. Então, como o kernel foi construído, as rotinas que foram utilizadas, as bibliotecas, a linguagem de programação que foi utilizada, tudo isso de forma gratuita. E aí o que aconteceu? As empresas e alguns entusiastas da computação enxergaram ali uma possibilidade. Pô, o cara desenvolveu um kernel, vamos testar aqui. E começaram a testar e validar realmente que o kernel era funcional. E começaram a desenvolver programas para serem utilizados em conjunto com esse kernel. E aí esse conjunto de componentes que foi desenvolvido, né, em volta, o componente e o driver que faz a comunicação do protocolo TCP, da sua interface de rede, o driver da sua placa-mãe com relação à sua placa de vídeo, o programa mesmo, né, que a gente consegue utilizar, as rotinas, foram sendo acoplados a esse kernel. E aí o sistema operacional Linux foi criado. Então o Linux, o sistema operacional Linux, é o conjunto desses programas. Tem um outro porém. Empresas e entusiastas, como tiveram acesso ao kernel, cada um foi criando ali os seus componentes e os seus sistemas operacionais. E hoje em dia, nós temos centenas de versões, né, ou de que a gente chama de distribuições de Linux diferentes. Vou dar um exemplo aqui. A Canonical. Ela pegou o kernel do Linux, desenvolveu um monte de programas ali, rotinas, acoplou ao kernel e chamou de Ubuntu, ou Ubuntu, né, como vocês preferirem. E aí então deu-se origem a uma distribuição Linux chamada Ubuntu. A empresa Red Hat fez a mesma coisa, pegou o kernel, desenvolveu um conjunto de programas ali e criou a distribuição que hoje é conhecida como Red Hat. A partir disso, outras distribuições também vieram, inclusive as distribuições que são baseadas em distribuições anteriores. Então a gente tem o Debian, aí do Debian a gente tem o Ubuntu, o Red Hat. Do Red Hat a gente tem CentOS, Fedora, entre outras distribuições. O Linux ele é compatível com muita coisa, com muitos dispositivos. Esse seu celular aí que talvez você esteja utilizando, se for um Android, saiba que o Android é um Linux. Então ele tem uma compatibilidade muito grande com diversos aparelhos, com diversos modelos, diversas versões, com que fez com que o Linux fosse amplamente difundido e utilizado, tanto no quesito pessoal, né, como o dispositivo móvel, celular, como eu já comentei, aparelhos como seu computador pessoal, seu laptop, justamente por conta da compatibilidade. E pelo código ser aberto, o fato de não haver o driver, era possível desenvolver o driver. Então a comunicação da sua placa de rede com a sua placa-mãe, por exemplo,
Se não houvesse ali o driver que fizesse a comunicação, você ia espetar sua placa de rede na placa-mãe e não ia acontecer nada. E aí os desenvolvedores tiveram esse benefício, né, pelo código ser aberto. Tem o quesito também, né, que ajudou com que o Linux fosse amplamente difundido e utilizado, que ele é gratuito, o kernel. Diferentemente, por exemplo, da Microsoft com o Windows. Se você utiliza hoje o Windows como sistema operacional, você precisa pagar licença. Tanto no meio corporativo, com relação a servidores Windows, né, com o Windows Server, é necessário pagar licença. O Linux não. O que acontece com algumas distribuições do Linux é você ter a necessidade de pagar o suporte para caso haja algum problema. Por exemplo, eu tenho Red Hat, instalei o sistema operacional Red Hat, é um Linux. O sistema operacional em si é gratuito, ele utiliza um kernel que é gratuito. O que você paga é o suporte. Se houver uma falha de segurança, um bug num componente, num dispositivo, se o sistema operacional ele dá um crash lá, falha, aí você paga o suporte para a Red Hat, para que a Red Hat disponibilize os engenheiros dela para fazer o troubleshoot, a análise e quando identificar o problema, aplicar a solução. Uma atualização de kernel também, porque essas empresas fazem melhoria contínua, né, no kernel, por isso até que o Linux ele é tão robusto. Tanto a comunidade quanto essas empresas, elas financiam projetos e até hoje o kernel do Linux ele é desenvolvido e melhorado. Esse então é o motivo do porquê o Linux é tão amplamente difundido e o que é o Linux, né? Que é o kernel com um conjunto de componentes ali que formam o sistema operacional. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês na próxima aula.